Pessoal, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Café com Lê dessa segunda-feira maravilhosa. Quem for chegando vai acenando, vai dizendo se tá bom o som, que hoje a gente vai falar sobre resistência ao novo. Você tem resistência ao novo? A Thaís, a Ana Paula acabaram de entrar, sejam bem-vindos, bom dia! Thaís estava passeando, Thaís? Conta pra gente, que eu vi umas fotos lá, delícia! A Karen, Leandro, meu irmão, beijo! Sejam bom dias. E aí? Sejam muito bem-vindos num bom dia. E aí, gente? Bom dia, Karen. Sexta-feira tô aí, hein? Pra deixar as madeixas mais loira. Aline, seja bem-vinda. E aí, o quanto você resiste ao novo? Como é isso pra você? Eu fiz uma enquete pedindo, Felipe, seja bem-vindo. Pessoal, eu vou me concentrar aqui, que vocês sabem, né? Se eu ficar prestando atenção aqui e ali, o tico e o teco da TDAH aqui já não aguenta, não. Mas vamos lá, eu fiz uma enquete pedindo opiniões, eu pedindo sugestões sobre os temas de Café com Lê. Surgiram vários e eu vou ver tudo com muito carinho. E eu resolvi escolher esse tema em especial. A pessoa me disse assim, olha... Fala o que fazer quando a gente tem na equipe pessoas mais antigas e de repente percebe desmotivado, com resistência ao novo. Daí eu falei, cara, isso não serve só para a equipe, isso serve para qualquer pessoa, serve para liderança, serve para o colaborador, serve para a gente pensar enquanto equipe, serve para a gente pensar enquanto ser humano, tá? O que acontece? Porque muitas vezes a gente se desmotiva com uma situação, com um emprego, com um relacionamento, enfim... Muitas vezes a gente se desmotiva, ou seja, perde o motivo para continuar porque está com resistência ao novo. Né? E num cenário como esse, em que o novo é algo que acontece constantemente, é muito comum desse sentimento, enfim, desse movimento acontecer. Então é sobre isso que a gente vai falar, ok? Vão chegando, vão se aconchegando aí e a gente vai começar falando então. Eu fiz uma enquete também, uma outra enquete, onde eu perguntei o que você sente diante do novo quando tem as mudanças? Tem gente que diz que odeia, tem gente que diz que encara, que gosta, outro que diz que fica, depende do desafio, cada um encara de uma forma o novo. Mas o que eu quero compartilhar com vocês, se você é liderança, ou se você é liderado, ou se você é um colaborador, enfim, se você é uma pessoa, ou seja, para todos vocês que estão me assistindo, eu quero ajudar vocês a identificarem o que acontece na gente quando a gente está com resistência ao novo. Então eu vou compartilhar alguns sinais que acontecem para que vocês fiquem ligados e percebam assim, puxa, eu estou assim, eu acredito que eu estou com resistência. Ou se você é liderança, nossa, minha equipe está assim. Então eu quero compartilhar, fiquem ligados aqui, compartilhar algumas dicas, alguns sinais de que para você perceber se o colega de trabalho, se alguém próximo a você ou sua equipe está com resistência ao novo. Então prestem bem atenção em cada dica e depois, é claro, eu quero que vocês compartilhem também o que vocês pensam, o que vocês sentem, porque eu já disse, isso não é vídeo, isso é um bate-papo, tá? Então eu quero que vocês interajam junto comigo. Mas vamos lá, vamos começar, tá? Para você começar a perceber se você está tendo resistência ao novo, ou sua equipe, ou alguém próximo a você, começa a observar as falas, tá? Começa a vir umas falas assim, a gente sempre faz assim, nada muda, mais uma coisa que começa e não termina. Começou com essas falas, é porque está começando a ter a resistência ao novo. Tá? Começou a ter resistência ao novo? Não, começou a ter resistência naquele momento por algo que está acontecendo. Enfim, outra coisa, desmotivação. Você percebe, você não tem vontade de trabalhar, você não tem vontade de enfrentar o projeto, você não tem vontade de fazer tal coisa, começou a ficar desmotivado naquela relação, naquele relacionamento. Pode ser um indício, é o somatório de todas essas dicas, tá, gente? Não é uma dica isolada ou não. Falar, tá desmotivado é porque tá com resistência ao novo. Não é assim, pelo amor de Deus. É um somatório desse que, se tiver, você tem que ficar esperto.
Se tiver, você tem que ficar esperto. Talvez você esteja com resistência, ok? Então, desmotivado, falas negativas, não faz sua parte, tá? E ainda quer que o outro não faça. Quer convencer o outro que não faça. Ah, mas você vai fazer isso aí? Isso aí não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Nós já vimos isso aqui antes. Então, ele deixa de fazer e ainda fica aqui, ó, no ouvido do outro, querendo convencer o outro a fazer. Esse também é um sinal de que pode estar tendo resistência, tá? Não ver, só ver a parte negativa, só ver os empecilhos daquilo que pode acontecer, também um sinal de que você pode estar tendo resistência. Então, vários são os sinais que um somatório desses sinais pode indicar que você está... uma coisa muito... Ó, esqueci dessa dica, já estava esquecendo, mas essa é imprescindível. Prestem bem atenção. A pessoa começa a arrumar desculpa cada vez mais fundamentada. Porque, gente, ninguém engana mais a gente do que a gente mesma. A gente consegue arrumar uma desculpa que você fala assim, você se convence. Tá? Então, ela consegue arrumar uma desculpa tão fundamentada para não enfrentar e não fazer que ela acredita, tá? E por qual motivo isso tudo acontece? Eu já falei 800 milhões de vezes em vários Cafés com Lê, nos meus vídeos no canal do YouTube. Aliás, quem não me segue no canal do YouTube, tem vários vídeos anteriores que eu fiz, sensacionais, que vão ajudar muito também, tá? Sempre na área comportamental. E o que eu falo sempre, tá? Em relação à resistência. Sempre que você perceber, tá? Que tem algo que está resistindo, é porque a sua mente está te protegendo. A mente tem o intuito de te proteger e por isso que você inventa essas desculpas, você acredita. Ninguém pode te enganar mais do que você mesmo. Porque para a mente, o que ela quer? Ela quer que você não sofra. Então, ela inventa essas desculpas, essas cortinas de fumaça para que você não sofra. Não é por mal, é para te proteger. Agora, reconheceu essas falas, percebeu que elas acontecem, você tem que parar e pensar o que está acontecendo, o que tem por trás dessa resistência. Eu tinha um professor, Dr. Décio Natrielli, sempre cito ele é o prefaciador do meu livro, Código T, um psiquiatra fantástico, e ele sempre dizia, a gente não tem medo do novo, a gente tem medo do conhecido que a gente não quer, que a gente já fracassou, ou que a gente não teve resultado positivo. Então, quando você fala, eu tenho resistência ao novo, você tem medo, na verdade, você tem resistência ao novo, você tem medo do novo, não, você tem medo daquilo que você conhece. Ou um fracasso em algum resultado, ou a perda, ou alguma coisa que você sabe que é um resultado que não vai ser legal, tá? E isso é comum. Então, atrás da resistência, prestem bem atenção, se vocês perceberam esses sinais, você precisa identificar o que está por trás. Atrás de um comportamento que não está legal, normalmente existe um sentimento. Normalmente existe um sentimento, um problema dentro de um contexto que precisa ser entendido. Esse problema sendo entendido, esse sentimento sendo entendido, eu diminuo ou cesso a resistência e com isso eu mudo o comportamento. E muitas vezes, gente, atrás de uma resistência ao novo, pode existir insegurança, medo de fracassar, medo de perder meu emprego, medo de sair da área de conforto e ir para uma área de esforço e nessa área de esforço eu não ter os resultados que eu estava tendo antes. Entende? Poxa, eu sempre fui assim, agora eu vou ter que fazer tudo de novo, eu já estou aqui há tanto tempo nessa empresa. E aí você começa a achar desculpas para falar que aquilo não precisa e você fica triste. Eu sempre falo, né? O primeiro pilar do meu livro, Código T, e quem fez a mentoria comigo, aqui tem muitas pessoas que fizeram a Agi, quem mais? Que fizeram a mentoria aqui comigo, a Aline, a Karen, muita gente fez a mentoria do Código T, que aliás, gente, vou
abrir só mais uma turma para o final do ano, tá? Vão ser 8 vagas e 3 pessoas já me imploraram que querem, então assim, eu só tenho 5, ok? Então, quem tiver interesse, eu não vou divulgar agora, porque eu tô sem tempo, não vou divulgar agora, vou divulgar lá pra frente com as artes e tudo mais, mas quem quiser já coloca o nome no direct, porque eu só tenho 5 vagas. E quem fez essa mentoria comigo ou leu meu livro Código T, sabe, o primeiro pilar para que a gente administre uma emoção é saber observar, para depois identificar e dar nome a ela, tá? Que já é o segundo pilar, que é o analisar. Então eu preciso observar, cara, eu tô desmotivado, todas essas dicas que eu dei, eu tô desmotivado, eu tô para baixo, eu tô inventando desculpa, querendo sabotar minhas coisas. Peraí, tem resistência. Se tem resistência, o que exatamente eu estou sentindo diante disso? Qual o sinal que vem para o meu corpo? O que eu estou sentindo? Procura dar nome, seja específico, seja sincero com você. Eu estou com medo de perder meu emprego, eu estou com medo de perder aquele relacionamento, eu estou com medo, eu estou inseguro de não dar conta, de não atingir os resultados. Perceba o que acontece com você. E detalhe, veja se esse sentimento é real, porque tomado pela emoção, a gente põe uma lente de aumento que fica distorcendo a realidade e a gente não percebe as vantagens que tem se a gente conseguir, se a gente der conta. A gente só pensa e se der errado, e se der certo. E se você aprender mais coisas, mesmo que você esteja bastante tempo na empresa, você vai se superar ainda mais, você vai ser um profissional que não importa a idade, vai ser recolocado fácil. E se der certo, comece a separar, dar nome, o que eu perco, mas o que eu ganho também. Faz uma listinha do que eu ganho. E agora eu falei demais, gente. Daqui a pouco encerro o café e eu não ouvi vocês. Eu quero ouvir vocês, tá? O que vocês pensam sobre sobre a resistência ao novo. Já passaram por isso? Tem alguém na equipe de vocês? A gente está quase no final, mas eu quero ouvir, eu quero um bate-papo, porque hoje eu falei demais, dando as dicas, dando o como identificar, dar nome. Eu preciso saber, preciso entender com o que eu estou lidando dentro de mim. Autoconhecimento é isso. Mas quero ouvir vocês. O que vocês me falam sobre resistência ao novo? Com essas dicas que eu dei, com essas reflexões. Ah lá, Aline, pois eu... Quem já... A Aline se identificou com essas falas, Aline, é isso? Quem se identificou com essas falas ou tem alguém próximo ao seu ambiente em que percebe esse tipo de coisa? Compartilha comigo, compartilhe algo para que quem esteja assistindo a gente também saiba que não é... Às vezes a gente pensa que é só com a gente. Não, gente. Por isso que eu gosto de fazer live, eu gosto de fazer as mentorias, as pessoas se identificam e sabem. Então a tua fala pode ajudar alguém que está aqui agora, vendo, assistindo o nosso Café com Lê. E aí, todo mundo aí é tranquilo na mudança? Vocês colocaram que não, muita gente odeia, muita gente tem dificuldade. Como que é isso? Conseguiu identificar esses sinais? Conseguiu perceber? Troca a ideia comigo. Quem vai ser aí alguém? Thaís, como é esse assunto para você? A Thaís que sempre coloca a sua participação aqui junto com a gente. E a Thaís colocou lá em cima que ela foi descansar. Dica perfeita. Pensar no que pode dar certo. Exatamente, Thaís. Pensar no que pode dar certo. E fazer uma lista, escrever mesmo, sabe? Se você identificou que se você está inseguro, que você está com medo, coloca lá do que exatamente, né? Do que exatamente, dá nome, pá, e aí coloque assim, o que é real, o que eu posso fazer, né? O que pode dar certo. Olha para essa lista, ela é real mesmo? Ou eu estou exagerando? Que muitas vezes a gente exagera tomado pela emoção, né? A Aline escreveu assim, mudança profissional não, mas mudança pessoal sim, é muito difícil. Aline, vamos trocar o difícil por desafiador, tá? É desafiador para todos, Aline. Eu sei que tem gente que gosta mais de mudança, outros têm mais resistência, mas de uma forma geral, cara, dá aquela pegada assim na maioria das vezes, tá? Então, eu acredito que
Não é uma coisa exclusiva sua. Quando a gente vai passar por uma mudança, requer muitas vezes a gente se reinventar. Só uma coisa eu percebo, né? E eu cada vez mais, a vida só é possível reinventada, como já dizia, né? Lá atrás, essa fala é de uma poetisa, não vou lembrar o nome, mas enfim, a vida só é possível reinventada. Que a gente se reinvente a todo momento. E o bom, Aline, é que com o tempo a gente começa a perceber o que a gente já passou durante a vida, né? E quantas vezes a gente superou. E se a gente superou, se a gente superou outras vezes, se a gente já teve outras mudanças, a gente acaba tendo forças e falando, poxa, eu venci, eu vou vencer mais uma vez, eu vou me reinventar mais uma vez. E assim a gente continua. O Felipe colocou, colocar na balança. Muitas vezes descobrimos que tem mais coisas boas do que ruim, algumas mudanças, exatamente. Mas tomado pela emoção, dá aquela coisa de só imaginar a coisa ruim. E é por isso que é importante o pensar e fazer reflexão, o que eu ganho com isso? Ou o que eu perco se eu não enfrentar essa mudança? Essa também é uma dica, o que eu perco se eu não enfrentar essa mudança, tá? Eu já estou ultrapassando o meu tempo, mas só para finalizar. Se eu não enfrentasse, já falei isso também 1000 vezes, a mudança de colocar muitos dos meus produtos online, o quanto eu não ia perder? E eu tô aqui com vocês, nesse bate-papo, ganhando algo que eu não tinha frequência de fazer, e essa troca de experiências para mim é sensacional também. Gente, eu vou acabando por aqui, já ultrapassei o tempo do nosso Café com Lê. Segunda-feira que vem tem mais, vou escolher uma dos temas que colocaram lá na outra semana, mas podem continuar me mandando temas. É um prazer imenso estar com vocês. Vamos encerrando por aqui, que vocês tenham uma semana abençoada, tá? Se tiver com resistência ao novo, identificou, faz essa lista, vai mesmo assim, tá com medo, tá inseguro, dane-se, eu sou cagonilda pra caceta, vivo assim, só que eu vou, a hora que eu vi, eu já superei o medo, a insegurança e boa, tá? É isso, gente, beijo no coração de vocês, beijo pra Carol, a Amanda, a Tarusca, é isso, o Cláudio, a Aline, Gi, enfim, todos vocês que participaram, Felipe, tá aí, todos vocês aí que participaram, estiveram junto comigo. Beijo no coração e uma semana abençoada a todos. Até mais!